Olá pessoal, graça e paz. A face do milagre. Deus te abençoe sua casa, sua vida, sua família e tudo que pertence. Lembre-se de oferecer a Deus as primícias. Hoje é o dia perfeito para isso. Dia 1º de março, primeiro domingo do mês, o primeiro dia do mês, dia de Santa Ceia, dia de consagração, de unção. Use esse dia como um marco, um pontapé inicial para mudanças. As pessoas acham que o poder está em fazer muitas coisas para Deus. Na verdade, o poder está em oferecer a Deus as primícias. O primeiro. Muitas vezes não é fazer muita coisa. Não muito que se faz, mas é o melhor para Deus. O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Tenho que fazer isso, fazer aquilo, e mais aquilo. E eu não tenho tempo, e eu não tenho condição. Não é a quantidade, é a qualidade. O poder não está no muito, mas no primeiro. O poder não está no muito, mas no primeiro. Vamos orar e consagrar o nosso mês de março, já no primeiro dia. A mão no seu coração, os olhos fechados. Ó Santo e poderoso Deus de Israel, nosso coração exulta de alegria, salta, comemora por poder oferecer a Deus os primeiros dias, os primeiros momentos do mês ao Senhor. Março tem 31 dias, muita coisa para acontecer. Mas nós estamos consagrando no dia de hoje o mês inteiro a Deus. Lá na frente nós vamos lembrar disso. Seja o que for que acontecer, nós vamos lembrar que no dia 1º, hoje, nós estávamos na casa do Senhor, que esse mês foi consagrado, que esse mês foi apresentado a Deus e foi consagrado. Nós oferecemos ao Senhor as primícias. Nós estivemos no templo nas primeiras horas da manhã, nas primeiras horas do dia. Nós estivemos no templo, Senhor, no primeiro dia da semana, oferecendo a Deus as primícias desse mês. Porque quando nós oferecemos a Deus os primeiros frutos, quando nós damos a Deus a melhor parte, nos tornamos santos, separados, especiais. Lá na frente, dia 2, dia 3, dia 4, dia 15, dia 20, dia 30, dia 31 de março, nós vamos nos lembrar que esse foi um mês consagrado, que esse foi um mês separado, que Deus está na nossa vida, que o Espírito Santo está dentro de nós. Senhor, eu consagro o mês de março, repreendo laços, setas e armadilhas, todo mal contra a nossa vida, espíritos de acidentes, problemas nos carros, nos veículos, acidentes domésticos, acidentes de trânsito, problemas de saúde, doenças, problemas financeiros, todo tipo de mal, situações emocionais, psicológicas, situações físicas, que todo mal saia, que os laços sejam quebrados, destruídos, cancelados, em nome de Jesus. E que o nosso mês seja consagrado a Deus. Consagro agora como um mês especial de bênçãos, de boas notícias, de boas novas, para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. É isso aí. Muita coisa vai acontecer nesse mês. Mas uma coisa você vai lembrar. Ele foi consagrado. Ele foi consagrado. Êxodo 22, 29 diz assim: não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão o meu povo santo. Esse é um exemplo. Em Provérbios 3 nós vamos encontrar assim: consagra ao Senhor os primeiros frutos. Honre o Senhor com a tua fazenda e com todos os seus bens, e consagrem ao Senhor os primeiros frutos. Desde Êxodo, eu estou lendo com você, quando nós consagramos os primeiros frutos, a primeira cria, a primeira colheita, o primeiro,
as primícias, fica tudo consagrado, tudo santificado. Olha aqui Romanos 11:16. Eu li lá no comecinho da Bíblia, agora eu vou ler lá na frente. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. O poder não está no muito, mas no primeiro. Essa é uma arma poderosa. Poderosa. Não é necessariamente o muito, mas é o primeiro. Tem gente que faz um monte de coisas para Deus. Faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Mas esse não é o principal. O maior poder não está aí, mas no primeiro. Olha o que diz Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu li Romanos, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Quando você consagra a Deus, oferta a Deus as primícias, fica tudo santificado, tudo consagrado. É como se você desse a Deus a primeira parte, e Deus, é assim, você dá a Deus a primeira parte, e Deus põe a mão no todo. Eu estou falando de tempo, eu estou falando de louvor, de culto, de adoração. Eu estou falando de dinheiro, de oferta. Eu estou falando de oferecer a Deus o primeiro, a primeira parte. E todo o resto, todo o restante, toda a massa também será consagrada. Imagine você acordando de manhã na sua casa para trabalhar, alguns minutinhos antes, porque é assim, né? 10 minutos a mais ou a menos na cama não vai mudar nada para o teu sono. Não vai mudar nada. Se dormir 10 minutos a mais ou 10 minutos a menos, em relação ao sono, não muda nada. Mas em relação à oração, muda. 10 minutos de manhãzinha, 15, talvez mais, de oração, muda tudo. Por que muda tudo? Porque é justamente o que eu estou falando. Você levanta, abre os olhos, glorifica Jesus, obrigado Deus pelo dia, obrigado Senhor pela noite que passou, pelo dia que começou, e aí você consagra. Vai ali, fala com Deus, Senhor, eu quero consagrar o dia. Como que eu consagro? Te oferecendo esses minutos em oração, conversando com Ele. Primeiro para o Senhor, depois para mim, para o meu trabalho, para a minha família, para os meus exercícios, para a minha saúde. Primeiro para Deus. Primeiro Deus. Acordou. Foi ali, escovou seu dente e tal. Cumpriu com aquela higiene que você tem de manhã. Senhor, agora, eu não vou correr para a cozinha fazer meu café. Eu não vou correr para a mesa tomar meu café, não vou correr, sair com tudo aí para ir trabalhar. Ou para os compromissos do início do dia. Aqui, para o Senhor. E vai fazer aquela oração. Vai fazer aquela leitura bíblica. Vai cantar aquele louvor. Ali, o que você fez? Você consagrou. O dia todo foi consagrado. O dia foi consagrado. 10, 15 minutos que vão repercutir para o dia todo. Para que você saia de casa e você for ali se envolvendo com as correrias, os compromissos, os afazeres do dia a dia. Você vai lembrar, esse dia foi consagrado. Esse dia foi santificado. E às vezes se levantam problemas, a gente sabe que eles se levantam.
surgem problemas, coisas se levantam contra nós. A gente sabe que isso pode acontecer, mas quando acontecer, esse dia foi consagrado. Esse dia foi consagrado. Todo dia está consagrado. Porque eu dediquei alguns minutos, os primeiros minutos a Deus. Porque eu ofereci a Deus os primeiros minutos. Eu comecei oferecendo a Deus. E quando eu consagro a Deus o primeiro, Ele abençoa o todo. Quando as premissas são santas, toda a massa o é. Consagre os primeiros e vocês se tornarão santos. Que arma poderosa! A pessoa acha que sai correndo, vai para o trabalho cheio de compromissos. Isso vai mudar alguma coisa. Não. Às vezes sai desprotegida, despreparada. Saiu correndo despreparado. Não sabe o que pode acontecer na rua, não sabe o que pode... Quer dizer, saber sabe, né? Pode acontecer no trânsito. Quem mora nas cidades grandes, quem mora nas outras cidades, sabe o que pode acontecer. Sabe o que pode, mas é você olhar e falar assim, eu consagrei a Deus. Diabo, você se levantou hoje, mas esse dia foi consagrado. Fulano se levantou contra mim hoje, mas esse dia foi consagrado. Surgiu esse problema aqui, mas esse dia foi consagrado. E no outro de novo, e no outro de novo, e no outro de novo. Faz isso e vê o que acontece na sua vida. Quando nós começamos o ano de 2026, nós consagramos o ano a Deus. Nós viramos o ano na presença do Senhor. Eu vou me lembrar disso o ano inteiro. Nos primeiros minutos do ano, eu estava de joelhos dobrados. A primeira coisa que eu ingeri, comi, bebi no ano, lá nos primeiros minutos do ano, foi o corpo e o sangue de Jesus. O primeiro louvor, a primeira pessoa, vou chamar de pessoa, você vai me entender, a ser exaltada, glorificada, homenageada em 2026 foi Jesus, foi o nosso Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso vai repercutir para o ano inteiro. Depois nós começamos o nosso propósito, lá ainda em janeiro. Fizemos 12 dias de propósito, consagrando os 12 meses. Isso aqui não é um ritual porque a igreja faz, a outra igreja faz, a outra igreja faz. Eu sei que muitas igrejas fazem, mas quando nós pensamos assim, nem paramos para ver se alguém fazia ou não fazia. Simplesmente o desejo da igreja do pleno foi, quero consagrar o ano a Deus. Então vamos separar 12 dias, representando os 12 meses do ano. E assim fizemos. Durante todo o ano, vou me lembrar disso. Dos jejuns, das ofertas, dos votos. Que Deus te abençoe e que você ofereça ao Senhor as primícias. Porque o poder não está no muito, mas no primeiro. Deus te abençoe, um forte abraço. Um excelente mês de março. Graça e paz.